Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre o nosso terceiro tema, que vai ser o quê? Vai ser falado sobre as formas farmacêuticas sólidas, que são elas comprimido e cápsula. Então, só para vocês relembrarem, o que são forma farmacêutica? Lembram que toda forma farmacêutica é a apresentação final do medicamento. Então, o medicamento ele pode ter na forma farmacêutica de comprimido, cápsula, xarope, creme e outras formas farmacêuticas. Mas a forma farmacêutica que nós iremos estar vendo hoje vai ser a forma farmacêutica de comprimido e cápsula. Beleza? Então, os comprimidos, eles são uma forma farmacêutica que ele vai ser feito o quê? Através da compressão dos pós. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Você tem os pós, né? Então você foi lá, passou pela tamização, diminuiu o tamanho das partículas, deixou as partículas do mesmo tamanho. Então você tem esses pós ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer uma compressão, né? Esses pós ou esses grânulos, eles vão sofrer uma compressão. Sofrendo essa compressão, eles vão se compactar, formando assim o que? Os comprimidos. Tá ok? Deu para entender até agora? Então, lembrando, os comprimidos eles são formas farmacêuticas sólidas, né? O que é forma farmacêutica? É a apresentação final da medicação, beleza? Como que eu obtenho um comprimido? Através da compressão, tanto de pós ou de grânulos, beleza? Então, o tamanho do comprimido ele pode variar de acordo com que a dosagem daquele pó, a dosagem do medicamento, né? Então, os comprimidos, eles são a fórmula mais popular hoje e mais utilizada hoje em dia. Por que os comprimidos ele é mais utilizado? É a forma farmacêutica mais utilizada hoje em dia. Porque os comprimidos hoje, se vocês forem ver, ele é fácil o manuseio, né? Então, o que acontece também? Os comprimidos ele é fácil de levar, diferente do que de uma forma farmacêutica em xarope, que você tem que levar aquele vidro todo. O comprimido já não. O comprimido, a cápsula, você pega, leva na sua bolsa, você leva apenas o que você irá tomar, né? Então, esse tipo de forma farmacêutica, ele é muito, como que eu posso falar para você? A forma mais, é a medicação mais usada é a forma farmacêutica em comprimido e cápsula, beleza? Então, para você ter um comprimido, o que um comprimido tem que ter? Então, o comprimido ele tem que ter lá o fármaco. Opa, deixa eu pegar aqui direitinho. Então, o comprimido ele tem que ter um fármaco, né? O que vai ser o fármaco? O fármaco vai ser o ativo que irá fazer a ação farmacológica. Então, o comprimido ele tem que ter o fármaco. Tem comprimidos que têm os adjuvantes. O que seriam esses adjuvantes? Que vão melhorar a estabilidade desse comprimido. Então, vai poder mascarar o sabor do comprimido. Então, existem adjuvantes que vão também proteger aquele comprimido ou proteger o ativo. Isso vocês vão estar vendo nos próximos slides. Você também tem um comprimido os excipientes. Lembra o que são excipientes? O excipiente ele serve apenas para completar a medicação. No caso aqui, ele serve para completar o comprimido. Os excipientes eles não têm ação farmacológica, tá ok? Então, os excipientes, né, como eu falei, a forma de administração dos comprimidos, a sua grande maioria é por administração por via oral, tá? Então, o que acontece? O comprimido ele vai sofrer um pouco de desagregação na boca, aonde vai passar pelo estômago até chegar aonde? Até chegar no intestino, onde será absorvido. Beleza?
Deixa eu apagar aqui. Para vocês, quem vocês acham que tem ação mais rápida? O comprimido ou o xarope? Se eu perguntasse na prova para vocês, quem tem ação farmacológica mais rápida? O comprimido ou o xarope? O que vocês acham? Isso mesmo, o xarope. Por quê? Porque o xarope ele já está na forma de líquido. Então, quando você tem um produto que já está em líquido, ele não precisa sofrer a desagregação para poder fazer o quê? Ter a sua ação. Então, o xarope ele já está em líquido, então ele não precisa sofrer a desagregação. Então, aqui, ó, suponhamos que isso aqui é um estômago, tá? Não sei dizer um estômago direito. Esse aqui é o estômago 2. O que vai acontecer? Suponhamos que essa pessoa ela ingeriu um comprimido. Então, o comprimido vai passar pela boca, vai passar pelo todo o trato digestivo, né? Vai passar pela boca, pelo esôfago e por aí vai. Quando ele cai no estômago, esse comprimido, para ele poder liberar o ativo, ele tem que sofrer o quê? Ele tem que sofrer a desagregação. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a se quebrar e começa a liberar os ativos. Então aquele comprimido que estava grande, ele começa a se desagregar, liberando as partículas e assim liberando quem? O ativo também. Que aí depois o ativo vai cair no intestino, vai ser absorvido, vai daí fazer o transporte para poder chegar até o órgão-alvo e poder fazer a sua ação. Beleza? Já o xarope, o que vai acontecer? O xarope, como ele está na forma líquida, ele não vai sofrer esse processo de desagregação, porque ele já está na forma líquida. Então, ele não vai precisar sofrer esse processo de desagregação. Então, ele vai cair no estômago, já vai cair no intestino e assim ser absorvido. Por isso que o xarope, em relação ao comprimido, a ação dele é mais rápida, né? Que aí agora tem aquelas cápsulas mole que a gente também vai estar vendo mais para frente. Então, em relação ao xarope e o comprimido, quem tem ação mais rápida vai ser o xarope. Por quê? Porque ele não sofre desagregação, porque ele já está na fórmula líquida, então ele vai se misturar muito mais rápido com o líquido biológico de vocês. Enquanto o comprimido ou a cápsula, ele tem que sofrer um processo de desagregação para sim poder liberar o fármaco para depois misturar com os seus líquidos biológicos para depois fazer a ação, tá? Então, ele tem todo esse processo aí, beleza? Mas mesmo assim, ainda o comprimido, ele é a fórmula, suponhamos aí de 70 a 80%, é a forma mais vendida até hoje, em comparado quando se compara com as outras formas farmacêuticas. Beleza? Deu para entender até agora? Então, só recapitulando, forma farmacêutica é o estado final da formulação, né? Nesse caso, ela se apresenta em comprimido. Tá? Como se obtém o comprimido? Através do resultado do que? Da compressão dos pós e da compressão dos grânulos. Assim a gente obtém o comprimido. O comprimido ele tem que ter na sua composição o fármaco, né? Muitos comprimidos também têm os adjuvantes, tem os excipientes, né? E a grande maioria da administração do comprimido, ó, quando eu falo a grande maioria, tá? A administração sua principalmente vai ser por onde? Por via oral. Beleza? Deu para entender até aqui? Gente, se não deu, pode me chamar no WhatsApp sem problema, tá ok? E vocês receberam, né? Eu já mandei para vocês as aulas anteriores lá. Mandei até no grupo. Quem não recebeu, me fala que depois eu dou um jeito e mando de novo. Bom, dentre tudo, sempre como a gente fala, tem as suas vantagens e as suas desvantagens.
correto? Então, os comprimidos, eles também têm a sua vantagem, conforme a sua utilização, né? Então, a gente pode citar como vantagem aí dos comprimidos, boa apresentação, né? Então, você tem o comprimido que ele tem uma boa aparência, ele consegue fazer o quê? Você consegue fazer o transporte do comprimido. Então, suponhamos, você consegue levar o comprimido na sua bolsa, né? Então, o comprimido ele tem maior precisão de dosagem e menor variabilidade de conteúdo. O comprimido ele facilita o manuseio da administração. Então, você não precisa de uma outra pessoa para administrar um comprimido. Diferente de, por exemplo, quando a gente fala das farmacêuticas injetáveis, que você precisa do quê? De uma pessoa, de um técnico, de uma pessoa qualificada para poder aplicar aquela injeção. Já os comprimidos não. Devido ao seu fácil manuseio, a sua administração é muito fácil. Como a gente viu, sua administração vai ser por onde? Em sua grande maioria, por via oral. Beleza? O transporte pelo usuário é muito mais fácil. Então, suponhamos aí que você precisa tomar um comprimido. Você consegue levar ele na bolsa, apenas o comprimido que você irá tomar. Já diferente quando você tem uma forma farmacêutica em xarope. O que acontece? Você tem que levar o que? O seu xarope todo o seu xarope para o seu trabalho, né? Se, por exemplo, aí você tem que tomar ao meio-dia, o que você vai fazer? Você vai acabar levando o seu xarope inteiro para o seu serviço para quando chegar meio-dia você poder tomar. Já quando você tem uma forma farmacêutica comprimido, o que vai acontecer? Você vai pegar, vai levar num porta-cápsula, num porta-comprimido, apenas aquele comprimido que você vai tomar naquele dia. Então, deixando os outros. Então, por isso que o transporte pelo usuário é muito mais fácil quando a gente tem o quê? Uma forma farmacêutica de comprimido. Então, essa também é uma das grandes vantagens do comprimido. Então, o comprimido ele tem maior estabilidade físico-química e microbiológica. Então, o que acontece? É muito mais difícil ter uma contaminação microbiológica em um comprimido. Não quer dizer que não vai ter. Lembra que eu estou falando, ela é muito mais difícil. Então, a contaminação microbiológica, quando você tem uma forma farmacêutica líquida, é muito mais fácil quando comparado em relação ao comprimido. Beleza? Então, melhor adequação à produção em escala industrial. Você consegue fazer muito mais comprimido numa escala industrial, né? E o comprimido ele é muito mais barato. O custo dele é menor. Então, são todas essas vantagens que faz com que a grande maioria dos medicamentos hoje sejam feitos ou sejam fabricados na forma farmacêutica do que? De comprimido, né? Então, existem aí essas vantagens que a gente acabou de citar. Mas é como eu falei, tudo também tem o que? A sua desvantagem, né? Então, algumas desvantagens que o comprimido ele apresenta em relação ao usuário final é o que? Por ele ser uma forma farmacêutica, como que eu posso falar para você, uma forma farmacêutica mais dura, né? E como a gente viu que ele demora mais tempo para se desagregar, para liberar o ativo, então o comprimido ele não é utilizado como uma forma farmacêutica emergencial, né? Então, o que acontece? Suponhamos que você tem uma pessoa que está infartando. Você vai lá, aquela pessoa está precisando de um medicamento urgente. Você vai dar um medicamento na forma de comprimido para aquela pessoa? Não, porque vocês viram no slide anterior que o comprimido ele demora mais tempo, né?
Aí você vai me falar, então professor, eu vou dar o xarope? O xarope também vai demorar um pouco mais tempo. Hoje existe o que? Aquelas pastilhas sublingual, que a pessoa quando está infartando, ela coloca a pastilha debaixo da boca, devido que vocês têm os capilares debaixo da boca, os vasos sanguíneos debaixo da boca, então ali faz o que? A absorção daquele medicamento muito mais rápido. Então, no caso do infarto, que é uma coisa emergencial, você não consegue estar utilizando o comprimido, porque ele demora mais a sua ação, tá? Então, o comprimido ele também impossibilita o que? A adaptação de posologia individual. Então, vocês verem que, por exemplo, as indústrias foram lá e produziram o meloxicam. Então, a posologia do meloxicam vai ser a mesma para todo mundo. Suponhamos aí, a dosagem vai ser de 7,5, né? Porque aquela indústria fez só naquela dosagem de 7,5, como exemplo. Então, a posologia vai ser o quê? Uma cápsula 2 vezes ao dia. Então, a escala dela vai ser sempre a mesma, impossibilitando do quê? De você adaptar a posologia àquele paciente. Então, suponhamos aí que aquele paciente não precisa tomar de 7 miligramas e meio. Aquele paciente precisa tomar de 3. Mas a indústria só faz o quê? Só faz na dosagem de 7,5. É claro, vai ter outras opções depois, você pode ir numa farmácia de manipulação, o médico pode o quê? Adaptar a posologia. Já os comprimidos, você não consegue fazer essa adaptação, porque o comprimido ele já vai ser fabricado naquela escala, tá? Então aqui, ó, para ficar mais fácil, você tem aqui um comprimido de 7,5 miligrama de meloxicam. Aí o médico te prescreve para você tomar 4 miligramas. Como você vai fazer para adaptar essa posologia, sendo que o seu comprimido já é de 7,5? Aí você vai falar, professor, corta no meio. Mas se você cortar no meio, vai dar 3,75. E você precisa tomar 4. Então você está vendo que aí impossibilita a adaptação da posologia, no caso de um comprimido, tá? Então ele também impossibilita o que? A obtenção econômica da quantidade reduzida, dado o custo elevado do equipamento. Então suponhamos aí o que acontece também, que você precisa tomar esse medicamento aqui, que a gente viu que tem de 7,5, você precisa tomar apenas por 10 dias. O médico foi lá, te prescreveu tomar um comprimido por 10 dias, uma vez por dia durante 10 dias. O que vai acontecer? Ou vocês abaixam aí, ou vocês abaixam aí, eu vou ligar tudo isso. Ah, você está escutando, né? Então o que acontece? Quando você adapta para tomar 10 dias, o que vai acontecer? Você não consegue ter uma diminuição. Porque aquela indústria fabrica apenas na cartela 30 comprimidos. Então, se você vai precisar de 10 comprimidos apenas, você não vai conseguir comprar apenas os 10. Você vai ter que levar os 30, fazendo com que o quê? Aumente, tenha uma obtenção econômica pouca. Então, você vai levar mais, sendo que você poderia levar apenas as 10 unidades que você precisaria e você pagaria menos. Só que a cartela só contém 30, tá? Então também impossibilita nesse caso também. Então permite o que? Facilita a grande proporção de automedicação. Então é muito mais fácil você ir lá e comprar comprimido, né? Como a gente falou que hoje o comprimido ele é quase 80% das vendas da forma farmacêutica. Então, a grande maioria das formas farmacêuticas hoje são em comprimidos.
A administração para lactante e idosos é muito mais difícil. Imagine, deixa eu apagar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então imagine que você tem lá um comprimido que ele está lá de 7, como a gente falou, 7,5 miligrama. Né? Suponhamos aí 7,5 miligrama de Meloxicam. Então, suponhamos esse comprimido, a tendência dele vai ser pequeno. Agora, tem medicamentos que a dosagem deles são maior. Então, suponhamos aí que você precisa tomar uma dipirona de 1000 miligramas em comprimido. O que vai acontecer com o tamanho desse comprimido? Vai ser maior, correto? Então, o que vai acontecer? Devido a ele ser maior, a deglutição, na hora que o paciente, como é um paciente idoso, vai tomar esse comprimido, pode ficar parada onde? Na garganta. Então, o tamanho do comprimido também, já no caso de idosos, ele pode causar algum prejuízo. Então, para idosos, geralmente assim, os comprimidos maiores pode o quê? Fazer com que a administração seja muito mais difícil para pacientes idosos, devido ao tamanho do comprimido. Beleza? Então, assim, como a gente viu, tem as vantagens e as desvantagens do comprimido também. Beleza? Gente, até agora alguém ficou com alguma dúvida? Tá tudo ok? Deu para entender o que é um comprimido? Deu para entender as vantagens e as desvantagens dos comprimidos? Tá? Qualquer coisa pode ir me perguntando, sem problema nenhum. Tá ok? Então, os comprimidos, como a gente viu, eles podem ser classificados em relação ao quê? Em relação à sua forma, ao seu perfil e sua superfície. Então, o que acontece? A forma do comprimido, ela pode ser circular, deixa eu pegar aqui, ela pode ser circular, ela pode ser alongada, como a gente pode estar vendo aqui, ela pode ser quadrada e pode ser o que? Entre outros formatos também. Então, quando se fala no perfil, a gente pode falar que ela pode ser plano, como aqui a gente está vendo, pode ser conexo ou côncavo, né? Ou pode ser também chanfrado. Gente, vocês estão vendo esse comprimido? Aqui ele tem essa aberturinha aqui. Quando se tem esse comprimido assim, ele quer dizer o quê? Que esse comprimido ele pode ser partido. Tá? Então, todos os comprimidos que ele pode ter essa envoltória aqui, ele pode ser partido. Porque quando você parte esse comprimido onde tem essa marquinha, quer dizer que você está partindo ele ao meio. Quer dizer que você está conseguindo tirar a dosagem correta dele. Então, suponhamos aí que o médico pede para você dividir o comprimido em 25 miligramas. Então, esse comprimido ele vai ter 50 miligramas. Só que o que acontece quando ele tem essa divisãozinha aqui? Ele quer dizer que desse lado você tem 25 miligramas e desse outro lado você tem 25 miligramas. Que se você partir ele no meio, você vai conseguir retirar as 25 miligramas que o médico pediu. Já quando você tem esse comprimido aqui, que ele não tem essa divisão, e o médico fala que ele tem 50 miligramas e que você precisa tomar 25 miligramas, quem me diz que você lá com a sua bela faca vai conseguir cortar esse comprimido ao meio?
o que que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil você cortar esse comprimido ao meio. Então, suponhamos aí, você cortou, o que que vai acontecer? Pode ser que desse lado tenha 30 miligramas e desse lado que você cortou, devido a você ter cortado uma parte menor, desculpa, vai ter 20 miligramas. Então, você vai estar tomando errado. O único comprimido que pode ser cortado são os comprimidos quando ele tem essas marquinhas aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Ó, esse aqui, esse aqui, tá vendo? Ele tem as marquinhas que indicam que você pode cortar ali, que você vai ter o que? A dosagem correspondente a que o médico pediu. Beleza? Deixa eu apagar toda essa bagunça que eu fiz nesse comprimido aqui. Quando a gente fala em superfície, o que que acontece? O comprimido ele pode ser revestido por uma película ou ele pode ser revestido por um açúcar, que vai ser o que vocês vão ver no slide abaixo desse aqui. Então, como aqui a gente pode ver, o comprimido ele pode apresentar várias formas e vários tamanhos, tá? Então, como vocês podem estar vendo aqui no outro desenho aqui, ó. Então, esses comprimidos eles podem apresentar várias formas e vários tamanhos. Beleza? Gente, até aqui ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado, pode me chamar via WhatsApp sem problema. Bom, nos comprimidos temos também o que? Os famosos adjuvantes. O que vão ser esses adjuvantes? Esses adjuvantes eles vão ser substâncias inertes que eles vão ser incorporados à formulação do comprimido. Então, qual vai ser a função desses adjuvantes? A função desses adjuvantes vai ser o quê? Melhorar as características desse comprimido. Seja ela aumentando o quê? A sua estabilidade, seja ela aumentando a sua biodisponibilidade. Então, os adjuvantes, ele vem também para quê? Para trazer uma maior aceitação do paciente à medicação. Então, o que que acontece? Um corante, ele pode ser um adjuvante. Por quê? Já viram aqueles comprimidos de vitamina C? O que que eles fazem? Eles colocam um corante amarelo para dizer que aquele vitamina C, por exemplo, é mais forte, né? Para ter uma aceitação melhor do paciente. Então, o corante ele também é um adjuvante. Por quê? Ele vai melhorar o aspecto daquele comprimido. Beleza? Então, os adjuvantes eles vão ser sempre substâncias inertes, que aonde vai ser incorporado na formulação do comprimido, aonde vai melhorar as características desse comprimido. Se você tem uma melhora das características, você também pode melhorar o que? A aceitabilidade do paciente. Beleza? Então, assim, além do corante, a gente tem outros tipos de adjuvantes. Então, a gente tem os adjuvantes que vão ser utilizados como os diluentes. Nós temos os adjuvantes que vão ser os absorventes, os adjuvantes aglutinantes, os adjuvantes desagregantes, os lubrificantes e os adjuvantes molhantes, que também nós vamos comentar nos slides de granulação. Então, aqui o que que acontece? Quando a gente tem uma matéria-prima que ela é higroscópica, o que que ela faz, essa matéria-prima, quando ela é higroscópica? Ela retira a umidade do ar e ela acaba captando e se liquefazendo. Então, o que que acontece? Você tem uma matéria-prima que ela é pó. Só que essa matéria-prima ela é higroscópica. O que que ela vai fazer? Ela vai captar a umidade do ar, esses aqui pequenininhos são a umidade do ar.
Então ela vai captar a umidade do ar e automaticamente aquele produto que você tinha em pó, ele vai se liquefazer. Então imagine ele virando líquido para você fazer a compactação de um comprimido. Será muito mais difícil. Então o que você vai utilizar nesse comprimido? Você vai utilizar o que? Um absorvente, porque vai impedir que aquele seu pó, que é higroscópico, vai impedir que aquele pó ele absorva a umidade do ar. Então, não absorvendo a umidade, ele não vai se liquefazer. Outro adjuvante que é muito utilizado nos comprimidos também são o que? Os lubrificantes. O que acontece com os lubrificantes? Quem de vocês aqui já fez bolo ou pão? O que acontece? Quando você está lá sovando a massa do pão, você coloca ela em cima da mesa, ou você coloca ela na pia, ou você mesmo mexe na forma lá. O que acontece? Se você não jogar a farinha em cima daquela massa que você está sovando, o que vai acontecer? Aquela massa vai grudar aonde? Vai grudar na mesa, vai grudar na pia. Aonde você estiver sovando aquela massa, ela vai grudar. Não é isso? Para a mulherada aí que faz bolo e pão, não é correto? Se você não jogar a farinha, o que vai acontecer? Aquela massa vai grudar onde você estiver mexendo. Vai grudar na sua mão e por aí vai. Então, quando você faz um comprimido lá, que você vai ter a granulação por via úmida, que vocês vão ver lá no slide abaixo, o que acontece? A mesma coisa vai acontecer quando se faz um comprimido. O comprimido ele vai formar uma massa, né? Quando vocês verem lá na granulação por via úmida, vai formar uma massa. E aquela massa, se você não colocar um lubrificante, esse lubrificante, gente, não é igual o motor de óleo, essas coisas, não. O lubrificante ele pode ser um pozinho que vai ser jogado para quê? Para impedir que aquela massa, antes de fazer o comprimido, ela se prenda no maquinário. Então, ela vai impedir que aquela massa se agregue no maquinário. Ela se prenda ao maquinário. Então, ela vai deslizar muito mais fácil. Igual quando vocês, mulheres, jogam lá a farinha para sovar o pão. Não vai impedir que a massa grude no lugar? É a mesma coisa o lubrificante. Ele vai impedir que a massa do comprimido, na hora de fabricar o comprimido, ela fique ou se adere ao maquinário. Tá? Então, essa vai ser também uma função do adjuvante lubrificante. Beleza? Deu para entender então o que é o adjuvante? Então é isso que vocês têm que lembrar só. O adjuvante eles vão ser substâncias inertes que vão ser incorporadas à formulação de comprimido e vai melhorar as características daquele comprimido. Se eu pedir na prova, eu vou pedir apenas isso. Não vou perguntar para vocês para que serve o lubrificante no adjuvante, para que serve o absorvente no adjuvante, nada disso. Podem ficar tranquilos. Tá ok? Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Bom, outra coisa também que tem nos medicamentos são o que? São os revestimentos. Então, os revestimentos dos comprimidos, ele pode ser feito da seguinte forma. O revestimento, ele é o que? Ele é uma operação que vai ser realizada no comprimido. Como que vai ser feito? Vai ser feito o que? O recobrimento da forma farmacêutica, a partir daí utilizando um açúcar ou até mesmo o que? Um polímero para fazer para fazer um revestimento desse comprimido. Então o que acontece? Aqui a gente tem um medicamento, um comprimido que ele foi feito o que? Um revestimento. Né? Então agora quando vocês pegarem esse medicamento aqui, vocês vão ver que foi feito o quê? Um revestimento. Esse revestimento que foi feito nesse comprimido, ele é um revestimento de açúcar. O que eles fazem? Eles fazem aqui, ó, o comprimido, e nisso eles vão fazendo o quê? Eles vão revestindo esse comprimido com açúcar. Então eles fazem a primeira camada, né? Vão revestindo
depois vão fazer a segunda camada, tudo com revestimento de açúcar. Agora você vai me perguntar, mas professor, por que eles fazem isso? Então tem várias coisas que eles podem estar fazendo para fazer esse revestimento. Uma pode ser para proteger o fármaco que ali tem naquele medicamento, para proteger o fármaco da luz, da umidade. Então eles fazem esse revestimento para isso, para proteger o fármaco da luz, da umidade, do oxigênio. Então, sim, se você visualizar, vai ficar o quê? Uma estética mais bonita, né? Então também esse revestimento, quando é feito com açúcar, ele serve para quê? Para mascarar tanto odores e sabores desagradáveis que aquele medicamento possa ter. Então é por isso que eles fazem esse revestimento no comprimido, né? Então, o que acontece? Esse recurso ele possibilita também o que? Controlar a liberação do fármaco, né? Então, porém, o que acontece? Apenas em caso específico, tá bom? Vai ser controlado a ação desse fármaco. Ok? Então, alguns fatores devem ser considerados quando se faz o revestimento. Então, quando se faz esse revestimento, quais são os fatores que devem levar em consideração? A gente tem que olhar a propriedade físico-química do comprimido e qual o tipo de revestimento que vai ser utilizado. Beleza? Então, o que vocês têm que guardar aqui? Que o revestimento ele vai ser uma operação que vai ser realizada no comprimido. Quando eu falo operação, não é corte, tá? Vai ser feito no comprimido para quê? Para recobrir essa forma farmacêutica, para que possa fazer o quê? Para proteger o fármaco contra a luz, contra a umidade, oxigênio e também para mascarar o que? Odores e sabores desagradáveis que aquele fármaco pode ter. Então é por isso que é feito o que? O revestimento naquela forma farmacêutica. Beleza? Então aqui, se vocês podem ver no exemplo aqui, essa forma farmacêutica de comprimido, ela tem esse revestimento. Então, gente, nós temos o que? O revestimento com açúcar, né? Que é aquele revestimento em Dage, que ele baseia no que? Na aplicação sucessiva de camadas de açúcar, como a gente viu no slide anterior. Então, qual que é a desvantagem quando se faz nesse método? Ele é um método considerado um pouco ultrapassado, mas ainda existem comprimidos que recebem esse tratamento, né? Com o revestimento de açúcar. Qual que é a desvantagem desse processo? O processo é um processo demorado, ele dificulta a dissolução. Então, quando você está fazendo esse revestimento, ele pode fazer o quê? Ele pode aumentar o peso do comprimido, dificultando o que? A validação do lote. Ele pode apresentar também uma película muito mais frágil, quando se comparado com outros tipos de revestimentos que se tem hoje. Tá? Então essa também é uma das desvantagens que se tem no revestimento com açúcar. Tá? Já o revestimento com polímero, que é uma película, ele consiste na aplicação de uma fina camada de polímero. Ele é especialmente formulado. Ele cobre apenas a superfície do comprimido por aspersão. Então ele tem um sistema que vai ser o que? Especialmente desenvolvido para aquela operação. Então já viu aquela pistolinha do pessoal que pinta carro ou faz alguma pintura? Esse polímero ele é colocado que quase na mesma forma de uma pistolinha que vai ser dispergido em cima do comprimido, tá? Esse processo pode ser automatizado. Então essa é uma das grandes vantagens que se tem do revestimento com polímero, né? Assim, as vantagens de utilizar ele é muito mais rápido, o processo e a possibilidade de validação é maior, tá? Não produz alteração na superfície do comprimido e o peso e o tamanho do comprimido no final do processo.
Então, quando se comparado com o revestimento de açúcar e o revestimento com polímero, o polímero ele é ainda muito melhor que o de açúcar, só que é um pouco mais caro, né? Então, os polímeros utilizados são hidroximetilcelulose, que é o HPMC, o polímero do ácido acrílico, o álcool povinílico, o acetofitalato de celulose. Então, como vocês já viram lá, no revestimento de açúcar, você tem o comprimido e vai se criando o quê? Camadas com aquele açúcar, até que se revista aquele comprimido. Às vezes tem comprimidos que pode ter de 3 a 5 camadas ou até mais de açúcar. Então, se você vai fazendo isso, vai aumentando o tamanho. Já no revestimento com polímero, o que acontece? Você tem uma pistolinha, tá? Isso aqui é uma pistolinha, não é uma latinha de spray, não. Você tem uma pistolinha onde você vai pegando e vai aspergindo, vai jogando aqui, ó, o polímero em cima dele. Então, ficando apenas uma fina camada, diferente do de açúcar. Tá? Então, você cria uma pequena película, uma pequena camada nesse revestimento. Beleza? Em comparação ao revestimento de açúcar, o revestimento de polímero ele é muito melhor. O problema é que ele é um pouquinho mais caro. Tá ok? Bom, aqui a gente vamos ver algumas formas de obtenção dos comprimidos. Então, para se obter uns comprimidos, a gente tem o que? Ele por granulação por via úmida. Então, a granulação por via úmida é um processo o que? Clássico, onde vai ser realizado na maioria dos casos. O que vai consistir? Você vai ter que ter um fármaco, né? Você vai ter que ter o fármaco, deixa eu ver se dá para ver nessa cor, acho que dá. Vocês têm um fármaco, esse fármaco ele vai passar por uma tamização, lembra que vai diminuir o tamanho das partículas. Depois que passar pelo módulo de tamização, o que vai acontecer? Ele vai cair no misturador, que é esse aqui. No misturador vai ser colocado o diluente e o desintegrante. Né? Então esse misturador ele vai ficar girando, tipo igual aquelas bitoneiras que vai misturando massa, ele vai ficar misturando. Então ali vai ser colocado diluente e desintegrante nessa mistura e também vai ser colocado o quê? Vai ser colocado também um líquido para molhar essa matéria-prima, né? Então, quando você coloca aqui, vai se misturando e vai formar o quê? Uma mistura, tipo uma massa, né? Então, o que vai acontecer? Essa massa, ela vai passar por aqui, vai chegar uma massa úmida, vai ser colocado um aglutinante líquido também, aqui, tá? Nessa fase. Então, vai sofrer o quê? Um processo de granulação. Depois, essa granulação vai passar novamente por um tamiz, aquela massa úmida. Vai formar o quê? Quando se passa por um tamiz, qual que é o processo do tamiz? É você diminuir o tamanho das partículas. Então, aqui você vai diminuir o tamanho das partículas, vai formar o quê? Um grânulo úmido. Esse grânulo úmido vai ser colocado numa estufa para secagem. Depois que for feita essa secagem daquela massa, daquele grano úmido, agora você vai ter o que? Um grânulo seco. Esse grânulo seco vai passar novamente para o tamiz, né? Para que se possa passar no tamiz, para que você tenha obtenção do tamanho dos grânulos calibrados, ou como a gente pode falar, do mesmo tamanho. Depois de fazer esse processo, ele vai cair novamente num novo misturador, onde nesse misturador vai ser colocado deslizante, lubrificante, desintegrante e extragranular. Depois disso, essa mistura vai para um processo de compressão, aonde você vai fazer a compressão desse comprimido e você vai obter o que no seu processo final? O seu comprimido. Professor, o senhor vai perguntar todo esse processo na prova? Gente, não vou perguntar isso na prova.
O que eu posso perguntar na prova é, por exemplo, você tem uma matéria-prima hidroscópica. O que é hidroscópica? Que ela absorve a água do meio externo. Produtos hidroscópico, ele não pode ser utilizado na granulação úmida, tá? Então, na granulação úmida, a gente vai utilizar o que? Produtos que não seja hidroscópico e também que eles não possam o quê? Ter temperatura. Então, suponhamos aí que você tem um produto que a temperatura que ele possa ficar é até 20 graus, 50 graus. Você não vai usar a granulação por via úmida. Por quê? Porque na granulação por via úmida, você tem que colocar ele numa estufa. Então, essa estufa tem o quê? Tem calor. Então, produtos que eles não aguentam a temperatura muito alta, não vai ser colocado para fazer por granulação por via úmida. Aí você vai me perguntar, então, professor, não tem como fazer comprimido quando se tem um produto que ele não aguenta a temperatura? Tem sim, que vai ser nos próximos slides que vocês vão estar vendo também, tá? Então a gente tem que entender isso, tá? Que sua principal vantagem, por outro lado, as suas principais limitações estão relacionadas com o fármaco hidrolisáveis, né? Hidrolisáveis, termoláveis. Por quê? Ele tem o tempo requerido pelo processo. Então, esses produtos não podem ser feitos por via úmida. Beleza? Deu para entender aqui? Bom, já aqui a gente tem a granulação a seco, que ele vai consistir no quê? Na produção de grânulos por intermediários do quê? De compactação do pó. Então ele apresenta como vantagem o que? Ele pode ser empregado aglutinante, viabilizante, né, para comprimidos que contenham fármaco hidrolisáveis. Então aqui comprimidos que são hidrolisáveis, né, ou hidroscópicos, podem ser feitos na granulação por via seca, diferente da granulação por via úmida, que nesse caso não pode ser feito. Beleza? Granulação por via seca pode ser feito pode ser usado fármacos hidrolisáveis. Granulação por via úmida, não. Beleza? Porque aqui você não vai mexer com calor. Você não tem um processo de calor. Então, produtos que são sensíveis à umidade pode ser feito aqui, porque você não tem, além de você não ter calor, você não tem água nesse processo, né? Você não vai precisar umedecer uma massa, né? Ou seja, produtos solúveis no líquido de molhagem, nesse processo ele vai ocorrer o quê? Basicamente a mistura apenas de pó. Então você vai fazer a mistura de pó e vai fazer a compactação. Já na granulação por via úmida, você tem que umedecer os pós para poder fazer o que? A compactação depois. Aqui já não. Você tem o fármaco vai passar por um tamiz, né? Esse tamiz vai diminuir o tamanho das partículas, essas partículas vão cair no misturador, nesse misturador vai ser colocado os recipientes, aonde depois vai passar por aglomerado, depois vai passar por uma nova moagem que vai ser a tamização novamente, né? Desculpa, vai ser a moagem que vai diminuir também o tamanho das partículas, depois vai passar numa tamização que vai fazer a calibração e o tamanho das partículas. Você vai colocar no misturador novamente junto com o lubrificante. Depois vai cair na máquina de compressão e você vai ter o que? O seu comprimido. Vocês viram que não precisou passar pelo processo de molhagem e nem pelo processo de estufa, de secagem, tá? Bom, temos também a compressão direta, né? Que é um processo de obtenção mais moderno em relação aos outros, onde o produto utilizado do adjuvante que permite uma compressão direta em uma simples mistura de pó, eliminando as etapas de granulação. Assim, sua vantagem são a eliminação dos aglutinantes,
que vão ser para fármacos hidrolisáveis. A eliminação da etapa de secagem, que é menor número de etapas no processo e menor tempo de processo de obtenção de comprimido, com bom aspecto, bons resultados e dissolução, além de não requerer equipamentos específicos. Então, na granulação por via seca, vão ser muito utilizados para medicamentos hidrolisáveis. Já a compressão por direta, ela faz o quê? Ela pula a etapa. Ela não tem aquele processo de utilizar fármaco para fármacos hidrolisáveis. Então, você vai eliminar também o processo de secagem. Então, você vai ser, como o nome já diz, uma compressão direta. É uma compressão mais rápida, porque você eliminou alguns processos que nas outras granulação tinha. Então, por exemplo, na via seca, você eliminou o quê? O processo de aglutinação. Enquanto na via úmida, você eliminou o processo da etapa de secagem. Por isso que se chama compressão direta, que ela é muito mais rápida que as outras, porque ela elimina etapas. Então, você tem o fármaco, você vai fazer a moagem, a tamização, vai cair no misturador, onde nesse misturador vai ser colocado recipiente e daqui já vai cair para o processo de compressão e você vai ter o que? O seu comprimido. Tá vendo? Até para explicar foi bem mais rápido do que os outros processos. Tá ok? Gente, não se atente muito a isso. O que eu posso perguntar na prova é isso. Qual que é o processo que pula a etapa? É o processo de granulação por via úmida? É o processo de granulação por via seca? Ou é o processo de compressão direta? Qual que é o mais rápido dos três? Isso mesmo, o de compressão direta. Ele é o mais rápido dos três. Se eu perguntar na prova qual é o processo que tem um processo de secagem e que não pode ser utilizado para medicamentos hidrolisáveis. O via úmida ele não pode ser utilizado por medicamentos hidrolisáveis. Né? A granulação por via seca é adequada para se usar fármacos hidrolisáveis. Beleza? Bom, e quais são os acondicionamentos para quando depois você foi lá, fez o seu comprimido, né? Então você tem que acondicionar aquele comprimido. Existem várias formas de se acondicionar. Existe os blister, né? Que são esses aqui, que hoje em dia são assim, acho que quase sua grande maioria. O comprimido vem, você tira ele aqui e você tá lá. Então o comprimido ele pode ser acondicionado em blister, ele pode ser acondicionado diretamente no vidro, né? E outras coisas também. Então os acondicionamentos do comprimido, geralmente, na sua grande maioria, eles são acondicionados desta forma. Beleza? Gente, até agora deu para entender o processo de comprimidos? Então, beleza. Bom, vamos falar um pouco então sobre as cápsulas. A cápsula elas são também formas farmacêuticas sólidas que elas são muito utilizadas aonde? Na farmácia de manipulação. Né? Então a gente pode definir que as cápsulas ela é uma forma farmacêutica, né? Bastante utilizada. O que, que ela tem? Ela tem um envoltório duro ou mole, né? De diversos formatos e tamanhos. Então a cápsula pode ter doses unitárias, ingredientes ativos e geralmente esses envoltórios eles são constituídos do quê? De gelatina de origem animal, mas também pode ser feita também de amido, entre outras. Então as cápsulas hoje que vocês verem lá, as cápsulas diferente dos comprimidos, as cápsulas elas podem ser feitas de origem animal, de origem vegetal, tem cápsulas de gelatina. Hoje a gente tem o que? Uma vasta variedade de cápsula. Tem cápsula até feita com produtos à base de tapioca, né? Então para vocês verem, hoje existe uma finalidade de cápsulas aí no mercado para ser vendida. Tá? Então, qual que é as vantagens das cápsulas? Ela mascara odor e sabor,
ela facilita a liberação do ativo, ela possibilita também o revestimento. As cápsulas ela é boa para proteção contra a luz, ar e umidade. As cápsulas ela também é uma ótima precisão de dosagem. Ela é fácil de administrar, tem uma boa aceitação pelos pacientes, ela é rapidez na sua execução, possibilita o que? A obtenção de pequenas quantidades, melhora do aspecto comercial, ocupa pequeno volume, existe baixo risco de contaminação cruzada. Então, essas são umas das vantagens que as cápsulas têm. Porém, também as cápsulas, elas também têm as suas desvantagens, né? Como quais são? A gente pode citar aí como as desvantagens das cápsulas, que elas não podem ser fracionadas, então você não consegue fracionar, né, que nem no comprimido. Hoje a gente tem comprimidos que tem o quê? O seu envoltório que pode ser partido. As cápsulas você não consegue fracionar ela, você não consegue, por exemplo, você tem lá um comprimido que você tem de 100 mg, o médico pede para você tomar 50, você vai lá, tem comprimidos que tem o seu lugar certinho de partir, a cápsula você já não consegue fazer isso, né? Então as cápsulas ela pode se aderir ao esôfago, ela pode conter também incompatibilidade com substâncias hidroscópicas, né? Então, assim, a administração, tanto para criança quanto para idosos, na cápsula é uma desvantagem também, porque como a gente falou, a cápsula ela pode ficar o quê? Se prender com uma facilidade no esôfago. Então, imagine, você dá para uma criança e para um idoso que já é mais complicado. Então, também tem essas desvantagens aí nas cápsulas. Então, a gente pode classificar as cápsulas em relação ao seu compositório ou ao seu involucro, em relação ao seu tamanho. A composição do involucro pode classificá-las em dura, mole, gastroresistente, de liberação entérica e de liberação modificada ou de liberação prolongada. Então, aqui abaixo a gente tem uma imagem das cápsulas duras. As cápsulas duras elas são constituídas, assim como a gente falou, de gelatina, mas hoje em dia tem de origem vegetal, de origem de clorofila, até mesmo cápsula de tapioca, né? Então as cápsulas elas têm umas cores diferentes, porque são adicionados corantes nessas cápsulas para poder facilitar o que? Para que se facilite o que o paciente possa tomar. Então tem pacientes que tomam muito medicamento na forma de cápsula porque facilita para ele. Então suponhamos aí, o paciente sabe que a cápsula azul ele tem que tomar 5 horas da tarde, que a cápsula verde ele tem que tomar 3 horas da tarde. Então tem muito paciente que vai às vezes, quando se pega o tratamento, ele vai pela cor que se tem da cápsula, né? Então, a cápsula, gente, ela tem duas partes, como vocês podem estar vendo aqui. Ela tem essa parte que é o corpo, é onde fica o fármaco, o recipiente do comprimido, da cápsula. E ela tem essa parte aqui, que é a tampa. Essa parte você consegue tirar e aqui nessa parte é onde vai ficar o medicamento e o recipiente. Então essas duas partes elas se desprendem. Depois qualquer coisa eu vou mandar um vídeo de como é feito a encapsulação para vocês verem como que é feita a encapsulação desses medicamentos quando ele está na forma farmacêutica de cápsula, tá? Então no corpo é que vai ficar o medicamento. A tampa serve apenas para tampar, para evitar que o medicamento saia. Então a gente tem também as cápsulas mole. As cápsulas mole elas são constituídas por um invólucro de gelatina, né, de vários formatos. Pode ser mais maleável do que as cápsulas duras. O seu conteúdo é preenchido por uma substância líquida ou semissólida, mas pode ser preenchida também com pós e outros sólidos secos. Então aqui a gente tem uma imagem de uma cápsula mole.
que é aquelas cápsulas de ômega 3, entre outros aí que vocês já devem ter visto. Temos as cápsulas resistentes, que são cápsulas destinadas a resistirem ao quê? Ao suco gástrico do estômago. Então, às vezes a gente tem medicamentos que ele, quando cai no estômago, ele perde a sua ação, porque ele não pode ser degradado no estômago. Ele tem que ser degradado, suponhamos aí, no intestino delgado. Então, nas cápsulas também você faz um revestimento protegendo essa cápsula para que possa proteger ela do suco gástrico, para que não se libere o ativo no estômago. Então, devido a essa cápsula ser resistente, ela vai passar pelo estômago e vai ser degradada apenas no intestino, liberando assim o seu princípio ativo apenas no intestino. Então, a cápsula resistente, ela evita também que esteja o quê? Uma irritação na mucosa gástrica, tá? Devido a esse envoltório que ela vai ter. Beleza? Então, temos também a cápsula de liberação modificada. Essas cápsulas elas vão ser desenvolvidas com o intuito do quê? De possibilitar um melhor aproveitamento do fármaco pelo organismo. Pois o que vai acontecer? Vai promover uma otimização da distribuição do fármaco, vai evitar que o fármaco fique flutuando indesejavelmente na concentração quando a gente fala em biodisponibilidade do medicamento. As classificações das cápsulas, elas são classificadas por tamanho. Então, o que acontece? Lá a gente tem a cápsula número 4. Depois eu até mando para vocês um videozinho para vocês verem. Então, aqui a cápsula 4 ela é desse tamanho. Quando vai se aumentando o número, vai se aumentando o número da cápsula. Então, você tem a cápsula 4, você tem a cápsula 2, que é maior que um pouquinho que a 4, você tem a cápsula 3, você tem a cápsula 1, você tem a cápsula 0, você tem a cápsula 00 e você tem a cápsula 0000, que é maior ainda. Então, ela vai aumentando conforme o seu tamanho. O que acontece? Cada cápsula dessa, ela pode comportar até um determinado X de miligrama. Lembra quando vocês fazem lá o cálculo de grama para miligrama? Então, vocês vão ver que na próxima aula a gente vai utilizar muito aquelas dosagens lá, de miligrama em miligrama, grama em grama, porque aí, por ali, você vai saber qual o tamanho da cápsula que você vai utilizar. Beleza? Depois eu vou mandar uns videozinhos para vocês verem os tamanhos das cápsulas. Bom, então aqui, como a gente viu, aqui é uma tabela de tamanho das cápsulas. Então a gente tem a cápsula 5, a cápsula 4, a cápsula 3, a cápsula 2, a cápsula 1, a cápsula 0, a cápsula 00 e a cápsula 0000. Cada uma dessas cápsulas, ela cabe até um determinado X de dose. Então, o que acontece? Na cápsula 5, ela suporta em uma cápsula até 65 miligramas. Lembrando, miligrama. Se vocês fossem converter miligrama em grama, ela daria aí 0,065. Já na cápsula 4, ela vai suportar de 65 a 70 miligramas. Na cápsula 3, ela vai suportar de 130 a 200 miligramas. Na cápsula 2, de 200 a 350 miligramas. Na cápsula 1, de 350 a 550 miligramas. Na cápsula 0, de 550 a 750 miligramas. Né? Na 00, de 750 a 975. Na 000, 975 a 1.400 miligramas.
Então, é isso que uma cápsula dela vai conseguir suportar, dosagem em miligramas. Quando a gente fala em volume médio, o que vai acontecer? Se ela cabe até 65 miligramas, se eu jogar no cálice essa 65 miligramas, ela vai pesar no cálice, ela vai lá no cálice acumular até 0,3 ml no cálice. Então isso aqui eu vou deixar para explicar para vocês quando a gente chegar na parte de contas farmacêuticas, que ali vocês vão entender como eu vou utilizar esses dois cálculos aqui. Tá? Então, os revestimentos das cápsulas. As cápsulas elas são revestidas a fim de quê? Do mesma coisa que o comprimido. Quando você reveste uma cápsula, você vai proteger o fármaco, né? De proteger que ele tenha, que ele se degrade no meio ácido. Você vai impedir que as enzimas degradem aquele fármaco. Exemplo, alguns antibióticos. Você vai evitar e vai prevenir o mal-estar gástrico, náuseas, devido ao quê? A irritação provocada pelo fármaco no estômago. A administração do fármaco para ação local no intestino, como por exemplo, medicamentos antiparasitários que aquele medicamento precisam ser liberado no intestino. Você vai fazer o revestimento dessa cápsula. Quando o princípio ativo for importante, que ele não sofra diluições até atingir o intestino delgado. Então, por exemplo, você tem um medicamento que ele tem que ser absorvido no intestino delgado. Você vai fazer um revestimento nessa cápsula para que ela possa liberar apenas o seu princípio ativo aonde? No intestino delgado. E quais são os produtos que são utilizados para fazer um revestimento de uma cápsula? São usados goma láctea, o fitalato de hidroxiapatилцelulose, né? E entre outros que tem aqui que vocês estão vendo, o acetofitalato, o acetofilato de celulose. Bom, gente, aqui eu vou fazer dois exercíciozinhos com vocês, então para vocês poderem fazer. Então aqui o que eu fiz? Vocês têm a receita a receita B e a receita C, tá? Eu vou responder a receita A e depois vocês vão copiar a receita B e a receita C e vão me mandar via WhatsApp, tá ok? Então, como que é feito a conta quando se está trabalhando com cápsula e comprimido? Então, o que acontece? Primeiramente, vocês têm que ter na cabeça de vocês o quê? Que a balança que vocês forem pesar, a balança, não sei se vocês já tiveram aula de cosmetologia, não sei se foi falado isso, se vocês tiveram aula de encapsulação. O que acontece? A balança, ela não pesa 10 miligramas. A balança, ela pesa o quê? A dosagem sempre em gramas, tá? A balança, ela nunca pesa a dosagem em miligrama. Ela pesa sempre a dosagem em gramas. Então, suponhamos aí que você vai fabricar lá numa farmácia de manipulação. Caiu lá uma receita para vocês, a receita A. O médico prescreveu lá enalapril 10 miligramas para você fazer 60 cápsulas. Então, como que eu vou fazer essa conta? Quanto que eu vou saber quanto que eu tenho que pesar de enalapril para que eu possa fazer essas cápsulas? Para que cada cápsula tenha 10 miligramas de enalapril. Então, aqui o que acontece? Se você faz uma cápsula, ela tem que ter 10 miligramas. Se você vai fazer duas cápsulas,
a primeira tem que ter 10 miligramas, a segunda também vai ter que ter 10 miligramas. Se o médico pedir 3 cápsulas de 10 miligramas, então a primeira vai ter que ter 10 miligramas, a segunda vai ter que ter 10 miligramas e a terceira também vai ter que ter 10 miligramas. Correto? O que acontece? Aqui o médico pediu para vocês fazerem 60 cápsulas de enalapril. Então, se você vai fazer 60 cápsulas, essas cápsulas, cada cápsula vai ter que ter 10 miligramas. Então, as 60 cápsulas, vai ter que, cada uma dessas cápsulas vai ter que ter 10 miligramas. Beleza? Deu para entender até aí? Então, como que eu vou fazer essa continha aqui para saber quanto que eu vou pesar para eu conseguir fazer isso? Para eu conseguir ter 10 miligramas em cada cápsula. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ter que pegar a dosagem que o médico prescreveu. Qual foi a dosagem que o médico prescreveu? Não foi 10 miligramas? Então, você vai ter que pegar 10 miligramas e vai multiplicar pela quantidade de cápsulas que o médico prescreveu. Qual foi a quantidade de cápsula que o médico prescreveu? Não foi 60 cápsulas? Então, você vai fazer isso aqui. 60 cápsula. Então, 10 vezes 60, você vai ter aí 6.000. 6.000. Só que o que acontece? Como eu já falei, a balança que vocês vão utilizar, nenhuma balança ela pesa na dosagem de miligrama. Então, vocês vão ter aqui o quê? 6.000 miligramas. O que vai acontecer? Eu vou precisar converter agora essa dosagem em grama. O que eu vou fazer? Vou dividir por 1.000. Lembra? Toda vez que eu quero converter miligrama em grama, eu vou dividir por 1.000. Então, dividido por 1.000, eu vou ter que pesar o quê? 6.000 dividido por 1.000, 6 gramas. Então, eu vou ter que pesar 6 gramas na balança do meu ativo enalapril. Eu pesando 6 gramas de enalapril, vai corresponder a 6.000 miligramas. Eu pesando 6 gramas, eu vou fazer com que eu tenha 10 miligramas em cada cápsula. Beleza? Deu para entender? Então, eu quero que vocês façam o exercício B e o exercício C da mesma forma que eu fiz o exercício A. Tá ok? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem o B. Aí, quando vocês fazerem o B, eu vou responder o B, para vocês verem se vocês acertaram, se vocês erraram. E o C eu vou deixar para responder na próxima aula, para vocês também irem tentando, para vocês não pegarem e falar, professor, eu só esperei você responder. Não, eu quero que vocês também pratiquem. Quem quiser já está me mandando o C também, o exercício C, pode me mandar sem problema algum.
tá? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer o exercício B. Então vamos lá? Deu tempo para vocês responderem o exercício C. Então o que acontece? Qual é a dosagem que o médico pediu nessa receita? O médico pediu 30 miligramas de clortalidona. Então você vai fazer 30 miligramas vezes quem? A quantidade de cápsula, que seria 35 cápsula. Então, 35 vezes 30, né? 35 miligrama vezes a quantidade de cápsula, que é 35. Vai dar o quê? 1000. Opa, deixa eu pegar a borracha aqui. Vai dar o quê? 1050. 1050 o quê? Eu não estou procurando miligrama, então vai dar 1050 miligrama. Só lembrando, a sua balança pesa em miligrama? Não, não pesa em miligrama. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que converter esse valor em grama. Então vocês lembram como que faz isso? Vocês vão pegar a dosagem, vai multiplicar ou vai dividir por 1000? Lembra? Quando eu quero converter miligrama em grama, eu vou dividir por 1000. Então, 1050 dividido por 1000 vai dar 4. Dividido por 1000 vai dar 1,05 grama de quê? De clortalidona. Então, na balança, eu vou ter que pesar quanto? 1,5 de clortalidona. Então, gente, esses cálculos aqui, eu já estou dando os cálculos mais para vocês estarem pegando, para que quando a gente for fazer cálculos farmacêuticos, vocês já terem um pouco do conceito desses cálculos, beleza? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão copiar e vão fazer o exercício C e vão me enviar para eu estar dando uma olhada, para ver onde vocês estão errando, onde vocês estão acertando. Tudo bem? Deu para entender? Então, beleza. Vou dar um tempo para vocês copiarem o exercício C e do outro slide tem outro exercício também.
Então, já copiaram? Agora a gente vai para o próximo slide. Bom, no próximo slide eu fiz um cálculozinho aqui para vocês utilizarem a famosa regra de 3. Então, geralmente, cai muito essas perguntinhas em entrevista, né? E ela nada mais é do que você saber interpretar o que está pedindo. Então, o que acontece? Aqui você vai utilizar a famosa regrinha de 3. Então, eu fiz dois exercícios, o exercício A e o exercício B. Então, o que acontece? Eu vou resolver o exercício A e depois vocês vão resolver o exercício B e me enviar também, junto com o exercício C. Tá? Então, vou dar um tempo para vocês copiarem os dois exercícios. Eu vou responder o A e vocês vão responder o B e vão me enviar. Então, conseguiram copiar os dois exercícios? Então, vamos lá. Então, o que vocês sempre têm que entender nesses exercíciozinhos aqui? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, você tem que ler primeiro ele. O médico solicitou para um paciente que ele tomasse um furosemide de 10 miligramas. Só que a farmácia tinha apenas o xarope de furosemide de 15 miligramas para 5 ml. Quantos ml esse paciente deveria tomar para tomar a dosagem correta pelo médico, que o médico prescreveu para ele? Então, toda vez que vocês forem ler esses exercícios, vocês sempre têm que fazer uma comparação do que? O que você tem e o que você precisa. Então, vamos lá. O que você tem aqui nesse primeiro exercício? Então, você tem o que? Na farmácia, você tem um furosemide de 15 mg para 5 ml, correto? E o que você precisa? Você precisa tomar um furosemide de 10 miligramas. Só que a farmácia ela não tem o furosemide de 10 miligramas. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o que você tem com o que você quer. Então, você tem lá na sua farmácia, você tem apenas o furosemide de 15 miligramas. Para quantos ml tem esse furosemide? Para 5 ml. Mas você quer tomar 15 miligramas? O médico te prescreveu 15 miligramas para você tomar? Se o médico tivesse prescrito 15 miligramas para você tomar, você ia... Opa!
você ia pegar lá os 5 ml e ia tomar, correto? Aqui eu errei, tá? 5 ml, eu coloquei 5 miligramas. Então, 5 ml. Voltando. O médico prescreveu para você tomar 15 miligramas? Não, porque se ele tivesse prescrito para você tomar 15 miligramas, você ia lá naquele seu xaropinho, pegava 5 ml, naquele 5 ml ia conter 15 miligramas. Só que o médico ele não pediu para você tomar 15 miligramas. Quanto que ele pediu para você tomar? 10 miligramas. Então, você tem que tomar 10 miligramas. Você sabe quanto miligrama em ml você teria que tomar para tomar 10 miligramas? Não. Então, vai ser X. O que acontece, gente? Tem muita gente que confunde aqui, na hora de montar a regrinha. Sempre que vocês verem, vocês sempre têm que fazer o quê? Colocar as unidades iguais debaixo das unidades iguais. Então, aqui, ó, você vai colocar o quê? Miligrama embaixo de miligrama, tá? Você não vai colocar miligrama embaixo de ml, tá errado. Porque você tem que colocar as unidades iguais embaixo de unidades iguais. Se você tivesse ml, aí sim você colocaria aqui embaixo, tá? Se você tivesse uma outra dosagem que se fosse ml, aí você colocaria embaixo. Por quê? Você estaria colocando unidades iguais embaixo de unidades iguais. Beleza? Mas como você não tem, então você vai pegar e vai fazer isso. Então, pela regrinha de 3, o que vai acontecer? 15 miligramas vai multiplicar X. E 10 miligramas vai multiplicar o 5. Então, toda vez que um número multiplica o outro, ele vai para cima. E toda vez que um número multiplica o x, ele vai para baixo. Tá? Então, deixa eu pegar a calculadora aqui. 10 vezes 5 vai dar o quê? 50. 15 vezes x vai dar o quê? 15. Lembra que o número que está multiplicando o x, ele vai para baixo, ele vai dividindo. Correto? Então, 50 dividido por 15 vai dar 3,3. 3,3 o quê? ml. Professor, mas da onde o senhor tirou esse ml? O que vai acontecer? As unidades iguais, elas vão ser cortadas. Então, você vai cortar o quê? Miligrama e vai cortar miligrama. Vai sobrar aqui unidade ml. Então, a unidade que sobrou, ela vai para cá. Ó. Não foi ml que sobrou? Então, vai continuar a unidade ml. Então, quer dizer o quê? Que se eu pegar 3,3 ml daquele furosemide de 15 miligramas para cada 5 ml, se eu tirar só 3,3 ml, eu vou estar dando uma quantidade de 10 miligramas. Tá? Deu para entender? Então, vamos lá, vou explicar de novo. Se você tem 15 miligramas de furosemide em um xarope, quer dizer o quê? Que cada 5 ml daquele xarope, você vai ter 15 miligramas de furosemide. Vocês concordam que se eu diminuir, se eu pegar menos ml, automaticamente,
se eu diminuo a quantidade de ml que eu pego, eu vou diminuir também a quantidade de miligrama que eu vou dar para aquele paciente? Então, o que vai acontecer? Se eu pegar daquele xarope apenas 2,5 ml, eu não vou estar pegando a metade em ml. Então, automaticamente, se eu pegar a metade em ml, automaticamente eu vou estar pegando também a metade de miligrama. Correto? Só que eu não quero também dar 7,5 miligrama. Se eu quisesse dar 7,5 miligrama, eu pegaria o quê? 2,5 ml daquele xarope. Porque em 2,5 ml daquele xarope, eu conteria o quê? 7,5 miligrama. Só que eu não quero dar 7,5 miligrama. O médico prescreveu quanto? 10 miligramas. Então, para eu dar 10 miligramas, o que eu vou ter que fazer? Daquele xarope que tem 15 miligramas de furosemide para cada 5 ml, eu vou pegar apenas 3,3 ml. Então, eu pegando 3,3 ml daquele xarope de 15 miligramas para 5 ml, eu vou estar dando 10 miligramas. Se eu pegar essa quantidade em ml daquele xarope. Gente, ficou claro? Ficou confuso? Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês respondam o exercício B da mesma forma que eu expliquei aqui. E eu vou querer que vocês me mandem via WhatsApp. Por quê? Vocês me mandando via WhatsApp, eu vou saber qual vai ser as dificuldades de vocês. Então, vou estar ajudando também vocês nessa parte aí, nas dificuldades. Por quê? São isso que quando vocês vão prestar alguma prova, seja para trabalhar no laboratório, ou seja para trabalhar no balcão de uma drogaria, geralmente tem essas perguntinhas. Então, vocês vão estar o quê? Treinando para estar fazendo essas provas também. Tá? Então, através daí, eu vou perceber o erro de vocês e vou conseguir trabalhar em cima desses erros. Combinado? O que eu quero que vocês façam agora? Errando ou acertando? Eu quero que vocês façam o exercício B e me mandem. Eu vou verificar e na próxima aula eu vou mandar o exercício B corrigido e eu vou estar aconselhando a vocês para que vocês possam estar fazendo da maneira correta. Beleza? Então, façam o exercício B e me enviem. Gente, por hoje a nossa aula é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar via WhatsApp, que eu vou estar lá respondendo as dúvidas de vocês também. Tá ok? Então, espero que vocês tenham um término aí de aula bom e um final de tarde melhor ainda. Tá ok? Então, desde já agradeço a todos e tenha bons estudos aí. Não esqueçam de mandar os 2 exercícios para mim. Combinado? Então, valeu!